Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre na mesa do rei. Vou repetir novamente, verso 13. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre na mesa do rei. Fecha teus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Bondoso Deus e eterno Pai, Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, aqui estou, meu Pai, para a honra e glória do seu nome. Estou 100% dependente do teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor venha me usar, meu Pai, conforme a necessidade da tua igreja, meu Pai. Que o Senhor venha falar, meu Pai, no coração do teu povo. E todos esses, meu Pai, que vieram, ó Pai, neste culto de quarta-feira, meu Pai, venha sair, meu Pai, com a vitória, meu Pai, decretada em nome de Jesus. Amém? Estamos diante de um texto bastante conhecido, a qual a introdução, ela também é bastante conhecida. No livro de 1 Samuel, no capítulo 8, a Bíblia vai nos relatar que o povo de Israel, ele pede um rei a Deus. Ele clama por um rei a Deus. A velhice do profeta Samuel vai dizer que o profeta Samuel separa seus filhos, nomeia como líder de Israel, de cada cidade. Mas só que o povo não aceita. O povo quer um rei. O povo quer uma pessoa que governe aquele território. E por intermédio de Samuel, Deus interfere naquela situação e usa o profeta Samuel para o povo, informando tudo aquilo a qual o rei iria fazer diante daquele reinado. Mas mesmo assim o povo ele clama, mesmo assim o povo ele pede, mesmo assim o povo ele quer. Então Deus fala: Samuel, se o povo quer um rei para que reine sobre eles, unge o rei. E aí entra em cena o rei Saul. A Bíblia vai dizer que o reinado de Saul, ele tem 3 filhos. O reinado de Saul, ele tem 3 filhos e um deles é chamado Jonathan. A Bíblia diz que o reinado de Saul ele foi rejeitado por Deus por conta da desobediência a qual ele estava cometendo diante dos mandamentos e a ordenança a qual Deus estava dando a ele. E diante disso, Deus usa o profeta Samuel. Deus convoca o profeta Samuel. Samuel vai em Belém, vai numa casa do homem chamado Jessé, que de lá eu irei mostrar um dos filhos dele para ungir. A Bíblia diz que o profeta Samuel ele faz tudo aquilo ao qual Deus ordena. Vai diante da cidade de Belém, e a palavra de Deus vai dizer que quando o profeta Samuel chega na cidade, as autoridades, o sacerdote perguntam: o que vens fazer aqui? Tu vem em paz ou vem em guerra? Porque profeta de Deus, quando chega em um lugar, ou é para trazer a paz, ou é para trazer a guerra, ou é para trazer a palavra de conforto, ou é para trazer a palavra que vai confrontar. E o profeta Samuel: não, eu venho em paz sim. Eu venho fazer aquilo a qual o Senhor Deus me ordenou para fazer. E ele vai até a casa do homem chamado Jessé. A Bíblia diz que Jessé apresenta todos os filhos deles, e faltava um que estava no pasto, trabalhando, cuidando das ovelhas do pai. E aqui eu já venho dizer para os irmãos: quem é para ser ungido já faz antes do óleo descer. Para você entender e dar glória a Deus para Jesus, quem é ungido não precisa ser ungido para fazer, porque Deus já vê antes mesmo ele fazendo e cuidando daquilo que é do Pai. O óleo desce na cabeça de Davi. Olha só o cenário a qual Jesus já está fazendo para o reinado de Davi acontecer. A Bíblia vai dizer que automaticamente, meus pastores, quando o profeta Samuel ele derrama o óleo na cabeça de Davi, automaticamente o Espírito de Deus ele se aperfeiçoa daquele jovem, e automaticamente o Espírito de Deus sai do
do rei Saul, a qual estava sendo rejeitado naquele momento. E uma coisa também interessante, a qual a passagem vai dizer que a saída do Espírito de Deus no rei Saul vai se apoderar um espírito maligno que o próprio Deus permite assolar o rei Saul. E diante dessa situação, o rei Saul, ele está sendo assolado por esse espírito que o próprio Deus permitiu por conta da desobediência dele. Ele chama os oficiais dele e fala assim: procura homens que toquem arma. Olha como Deus é bonito, olha como Deus é lindo. Aí vem um dos seus oficiais e fala assim: rei, eu conheço um lá de Belém, filho de Jessé, o homem que toca harpa bem, o homem que é um bom guerreiro, e outra, ele tem bastante intimidade e Deus é com ele. Aí o rei Saul fala assim: traz esse menino para cá. Olha o cenário já se montando para o reinado de Davi. A Bíblia diz que Davi chega e começa a tocar harpa, e o espírito que assolava o rei Saul saía, e quando ele parava de tocar, o espírito voltava. Eu falei: Jesus, por que isso está acontecendo? A Bíblia diz que Salmos 22, verso 3: Deus habita em meus louvores. Está atribulado? Louve ao Senhor. Está passando por atribulação? Louve ao Senhor. Não sabe o que fazer? Liga no YouTube, bota o louvor do Senhor para tocar, que Ele vai penetrar no seu coração, Ele vai entoar sua mente, vai tirar tudo aquilo que não agrada do Senhor da sua vida, e você vai orar e vai glorificar sim o nome do Senhor. A Bíblia diz que Davi tocava, o espírito saía. Davi parava de tocar, o espírito assolava. E em um momento oportuno, a qual os filisteus afrontavam o exército do rei Saul, tinha chamado, como todo mundo sabe, o gigante Golias. A situação era precária. O gigante Golias, ele afrontava todo o exército. Ninguém sabia como dominar aquele gigante. A Bíblia vai dizer que Davi, todo humilde, quando ele cuidava das ovelhas dos pais dele, sabe o que Davi fazia? Ele matava urso, ele matava leão, ele se doava para a obra a qual o pai dele colocou na mão dele, porque não podia perder nenhuma daquelas ovelhas. Então Davi chega, se apresenta o rei Saul. O rei Saul: esse aí, quem é você? Você está vendo o tamanho daquele gigante? Os irmãos de Davi: o que é que você está fazendo aqui? O que é que você vai fazer? Ele: não, eu vou lutar. Eu vou lutar. Davi dá essa característica para o rei Saul. O rei Saul fala assim: então veste minha armadura. A armadura do rei Saul não está. Então pega minha espada. É muito pesado. Imagino eu, Davi olhando para todo mundo assim, e olhando para o filisteu e falando: você vem com lança e escudo, mas eu vou com o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Davi, ele derrota aquele gigante, ele derruba aquele gigante. A Bíblia diz que ele corta a cabeça do gigante. Meu Deus do céu, isso aqui é muito forte. Entenda que ele corta a cabeça e levanta a cabeça. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Às vezes o gigante se levantou na sua vida e você está querendo lutar com as armas que o mundo te dá, mas hoje Deus está dizendo para você: não vá com lança nem escudo, vá com meu nome, que você vai ser glorificado e eu vou te honrar diante dessa batalha. Não se preocupa com as lanças não, não se preocupa com o escudo não, porque o mundo está aí para oferecer isso para nós, a lança e o escudo. Mas nós daqui de dentro da IDEPA está para oferecer o nome de Jesus, porque o ferreiro faz o ferro, os ferreiros
faz o ferro para a gente ferir as pessoas. Mas com ferro a gente será ferido. Mas se a gente der o nome de Jesus, aquela pessoa, em vez de te afrontar, em vez de te confrontar, Jesus ele vai derrubar. Jesus vai eliminar tudo aquilo da sua vida a qual você está com a força dos seus braços. Mas só que é tão simples, é o nome de Jesus, é a fé em Jesus, porque ele faz o gigante cair. Foi com uma pedra. Ele escolheu 5 pedras que foram lapidadas. A história diz que uma só atingiu a testa, derrubou. Ele cortou a cabeça e apresentou. A Bíblia diz que o rei Saul ele fica maravilhado diante daquela situação, meu pastor Nilson. Ele fica maravilhado, quem é esse? E Davi fala, eu sou o filho de Jessé. Eu não sou nomeado não, eu só sou filho de Jessé. Não precisa ter nome não, só precisa ser só o nome do seu pai, que é Jesus. Não precisa ter nome não, só precisa vir com o Espírito Santo de Deus, porque quem te apresenta é Deus. Tudo que o homem apresenta vai ao fracasso, mas o que Deus apresenta, meu Deus do céu, não tem para onde correr. O homem pode até pensar em tentar te destruir, mas quando Deus te apresenta tudo aquilo que você faz diante da sociedade, é para a honra e glória do Senhor, e o homem ele tem que te aplaudir. A Bíblia vai dizer que através dessa situação, Davi ele tem um vínculo com o filho de Saul, Jonathan, e através disso eles se tornam amigos íntimos. A Bíblia diz que eles fazem um pacto, fazem uma lealdade um ao outro, que Jonathan ele tira o manto dele e dá para Davi. Ele tira a túnica dele e dá para Davi em sinal: independente do que aconteça, eu estou contigo. E Davi fala também: independente do que aconteça, eu também estarei contigo. Mas o interessante é que o rei queria reinar posteriormente, era Davi. Jonathan, filho mais velho de Saul, diante da cultura judaica, Saul morresse, queria reinar Jonathan. Mas ele reconhece o Deus que está na vida de Davi. A Bíblia vai dizer que ao retorno da sua cidade, depois daquela guerra, depois daquela vitória, todos vão entrando, e aqui é que pega, todos gritando, todos cantando, mulheres dançavam e cantavam. Está no capítulo 18 de 1 Samuel, verso 7, diz: as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Enquanto você não se torna melhor do que aquela pessoa, você é 10. Mas a partir do momento que você cria um destaque diante daquela sociedade, aquele que estava acima de você, que não se destacou, vai te invejar, vai tentar te matar, vai te caluniar, para tentar te tirar de cena. E a Bíblia diz que foi isso que aconteceu. Saul ele vai atrás de Davi. Davi foge diante de toda essa situação. A Bíblia diz que o tempo se passa e os filisteus eles começam a perseguir o rei rejeitado, que era Saul, seus filhos, suas famílias e toda a linhagem de Saul. A Bíblia vai nos dizer que Saul é ferido, e Jonathan e os 2 filhos de Saul são mortos. Entenda só uma coisa: uma pessoa orgulhosa como ela é, a Bíblia diz que
Saul é ferido por uma flecha. E ele chega para o seu próprio soldado e fala: não deixa eu morrer por eles não. Não deixa eu morrer na mão deles não. Mas sim, me mata. Imagina o soldado, seu rei mandando: me mata. Não, rei, o senhor é meu rei. Como eu vou te matar? Pode me matar. A Bíblia diz que no capítulo 31 de 1 Samuel, que o próprio soldado dele o mata. Tudo bem. A aflição chega na casa de Saul, chega no palácio de Saul, e aqui entra Mefibosete. A Bíblia vai dizer que a ama, a babá do filho de Jonathan, vai pegar Mefibosete para fugir. E a Bíblia vai nos dizer, Bíblia não, a história vai nos dizer, quem se aprofundar na história de Mefibosete, a história vai dizer que a fuga dela, ela teve até a intenção de ajudar, mas ela teve o descuido de derrubar a criança. O derrubar é até o de menos, mas a consequência do que aconteceu com Mefibosete, naquela época, 5 anos de idade, ele cai, ele quebra as 2 pernas e fica coxo. O interessante da história é, a intenção foi boa, mas machucou. A intenção foi boa de fugir, mas ela derrubou. Ela destruiu o sonho. Ela destruiu o sonho de um dos príncipes daquela cidade. Porque ele tinha o potencial de ser rei de Israel. Imagina aí, uma criança de 5 anos caindo em meio caos, quebrando as 2 pernas. E o engraçado é que eu fui pesquisar sobre o nome Mefibosete. O nome dele já não é muito bom. O nome dele já diz, na tradução, dá vergonha ou há vergonha. A Bíblia diz que ele vai ser levado para Lodebar. Lodebar, terra de miséria, terra de esquecimento e terra de escassez. Olha o que aconteceu por conta de uma queda. Uma queda destruiu o sonho. Uma queda fez a pessoa ser levada para a terra do esquecimento, a terra da miséria, a terra da escassez. Por que isso? Segundo os historiadores, vai dizer que todas aquelas pessoas que eram coxas, todas aquelas pessoas que não estavam conveniente daquela sociedade saudável, era dada como amaldiçoada. E outros historiadores também vêm trazer a história que todos fugiram para lá com medo de ser gordo. Mas venhamos e convenhamos de 2 as histórias. Eu só estou falando para vocês terem um bom conhecimento e um bom entendimento da palavra. Porque aqui eu vou começar a pregar. A Bíblia vai dizer que Davi, ele sabe da morte de Saul e do seu amigo Jonathan. E ele lamenta profundamente. E a Bíblia vai nos dizer que Davi, ele tem o seu reinado estabelecido. E diante de uma ocasião, ele chega para o teu servo e fala: resta ainda alguém da família de Saul que eu possa mostrar lealdade por causa de Jonathan? Capítulo 9, 2 Samuel, verso 2. Responde a ele: sim, tem Ziba. Manda chamar Ziba para mim. Ziba chega diante do rei. O rei indaga Ziba: Ziba, existe alguém da família de Samuel para que eu possa ter com lealdade e bondade por conta do meu amigo Jonathan? Sim, tem um sim. Olha a característica que Ziba dá ao rei. Sim, sim, tem um. Ainda filho de Jonathan, aleijado dos pés. O rei não perguntou a ele a característica. Ele só perguntou se tem um, para
quem não sabe, Ziba era um dos mordomos que restou e estava com tudo aquilo a qual o rei Saul tinha naquela terra. A Bíblia vai dizer que Ziba, ele já traz a característica de Mefibosete para o rei Saul, para Davi. Na característica de Davi, nem coxo. E trazemos o coxo para cá, vamos dizer, um pecador. O rei Davi fala: tá bom, onde quer que ele está? Aí Ziba vai, outra pedrada. Está lá na casa de Mequim, Lodebar, terra do esquecimento, terra da miséria, aonde ninguém quer, aonde ninguém quer sobreviver, ele está. E aqui eu digo para vocês: é melhor estar em Lodebar vivo do que em Jerusalém morto. Às vezes Lodebar é lugar de refúgio para Deus constituir na hora certa tudo aquilo que tiraram da sua vida. Lodebar é terra de tratamento para aqueles que Deus vai chamar naquele grande momento. Então é melhor estar em Lodebar vivo do que em Jerusalém morto. Meu Deus. Aí o rei Davi fala assim: Ziba, manda chamar. Imagina Ziba: Senhor, tá bom, eu vou chamar, eu vou trazer. Mas para onde eu vou trazer ele? Aí o rei fala: para minha mesa. Engraçado, né? Pecou, fez aquilo tudo que não deve, mas na hora Deus lembra você lá, lá em Lodebar, e Deus chama pelo seu nome e manda te buscar. E ainda fala assim, traz e traz para minha mesa. A Bíblia vai dizer que Mefibosete, ele chega com medo do rei Davi. Mas o rei Davi acalma ele e fala assim: Mefibosete, tenha calma, porque eu mandei te chamar para eu usar com ato de bondade a seu pai. Não se preocupa não, que a partir de hoje você vai sentar na minha mesa. Tudo isso aqui do meu palácio vai ser servido para você. Tudo aquilo que você perdeu no seu passado, eu estou restituindo hoje. Oi, Mefibosete, não se preocupa não, que aquelas pessoas que zombaram de você vão ter que ver que você está sentado na mesa junto comigo, que você está comendo e bebendo da mesa do rei. E outra, Ziba, vai lá, toda a propriedade que era do rei Esaú, dá de volta para Mefibosete. Eu estou pregando para gente aqui que foi humilhado. Eu estou pregando para gente que está passando por alguma peleja. E Deus está dizendo hoje aqui, hoje à noite: eu estou restituindo tudo aquilo que você perdeu. Eu estou te chamando pelo nome, estou te dando tudo aquilo que você perdeu. E outra, você a partir de hoje vai sentar na minha mesa. Deus não brinca, Deus não erra. O Deus, Ele conhece o coração, Ele esquadrinha tudo aquilo que você não imagina. Foi Deus que te fez. Deus está vendo o teu sofrimento. Deus está vendo tudo aquilo que você está passando. Deus está vendo tudo aquilo que tiraram de você no passado. Mas hoje, um culto de quarta-feira, Deus está falando o seu nome e está chamando você pelo nome, chamando você para a mesa dele, para comer com ele. Mas entenda, Ziba não senta na mesa de Deus não. Quem senta na mesa é Mefibosete. Ziba só é aquela pessoa que cuidou daquilo de Mefibosete, enquanto Mefibosete não tinha como arcar com aquilo que o avô dele deixou. Entenda uma coisa: Mefibosete, com medo, ele recebe toda a propriedade, está tudo indo bem. Mas só que eu falei: Jesus, eu vou pregar até aqui. Jesus falou: não, a história não acaba aí não. Porque depois de um ato de bondade, sempre vem a frustração de um guerreiro. A Bíblia vai dizer que Davi, ele comete um adultério. No capítulo 11, a Bíblia vai dizer que o próprio filho de Davi, Abisalão, começa a perseguir ele.
A Bíblia vai dizer que Davi foge. Mas eu entendo uma coisa, eu indaguei Deus e falei, meu Deus, Davi matou Golias, arrancou a cabeça de Golias, afrontou o urso, teve guerras com leões. E por que ele está fugindo do filho? Deus falou assim mesmo comigo: pai não mata filho. O filho pode até se levantar contra o pai, mas pai não mata filho não. Deus, ele nunca vai te matar. Deus, ele nunca vai te matar. Às vezes você perece por conta da sua própria teimosia, por conta do que você quer fazer do seu jeito, porque você está querendo reinar mais do que ele. E a Bíblia vai dizer que Absalão conspira contra o pai. E no capítulo 16 vai dizer que mal Davi tinha subido ao topo do monte. Quem está lá? Ziba, o arteiro. Ziba está com jumento, Ziba está com frutas, Ziba está com vinho. Para quê? Para agradar o rei. E a primeira coisa que o rei Davi pergunta: Ziba, cadê o seu senhor Mefibosete? Por que você está trazendo isso tudo para mim? Aí ele fala: os jumentos, para quem está contigo possa andar, os alimentos, para que todos possam comer, e a bebida, para saciar a sede de vocês. Mas só que Davi fala: Ziba, cadê o seu senhor Mefibosete? Eu estou perguntando: cadê o seu senhor Mefibosete? Ziba, agora eu entrei em ação na mente dele, né? Deus, Davi, infelizmente Mefibosete está lá, ó, tentando trazer o reinado do avô com ele. Davi irado vai falar: então tudo aquilo que era de Saul, que eu dei para Mefibosete, vai voltar tudo para você. Imagina a felicidade de Ziba. Mas não se preocupa não. Pode estar falando por você por trás, mas o trono de Deus é de justiça. Podem tentar te defamar para o rei, mas o reino é de justiça. Ziba foi, mas Deus permitiu que o rei Davi, após a morte de Absalão, voltasse. E aqui eu vou encerrar a mensagem. Fica de pé. A Bíblia vai dizer no capítulo 19 que o próprio Davi, ele fica de luto por causa da morte do filho. Capítulo 19, versículo 24 em diante, a Bíblia vai dizer que Mefibosete, ele foi ao encontro do rei Davi. Como? A Bíblia não diz, mas ele foi. E ao encontro do rei Davi, meu pastor Edivaldo, o rei Davi olhou nos olhos dele e falou: Ziba, por que você não foi comigo? Para quem lê o texto vai ver que Ziba, ele está sem trocar suas vestes, está sem lavar seus pés e com sua barba grande. Ele falou: meu senhor, o senhor sabe que eu sou aleijado. Eu pedi para que Ziba, ele selasse os jumentos e me esperasse, mas Ziba, ele me enganou. Ziba pode até enganar, mas o rei Davi vai voltar para ouvir a sua versão. Eu não fui com o Senhor, mas eu estou sem fazer a barba. Eu estou com minha veste toda suja. Eu estou com meu pé todo sujo. É Mefibosete dizendo para Davi:
Eu não fui com você, mas eu sou fiel a ti. O meu caráter ainda continua, meu Deus, para te servir. Eu não fui contigo, mas eu estou sem tomar banho. Eu estou sem trocar as vestes. Eu estou sem fazer a minha barba. Eu estou sem lavar os meus pés. Em propósito ao Senhor, para o Senhor voltar em segurança. Podem até julgar você, mas você é fiel ao Deus que você serve. Ziba pode até te defamar, mas você é fiel ao Deus que você serve. Aí o rei Davi fala assim: então Ziba fez isso com você, então é metade de cada. É metade para você e metade para Ziba. Aí Mefibosete chega, olha por olho do rei e fala: meu senhor, pode dar tudo a ele, mas me permita eu continuar a comer na sua mesa. Você só não pode perder a mesa do Senhor Jesus. O mundo, ele pode até tirar tudo aquilo que você, ou então tudo aquilo falando melhor que você tem de direito, mas a única coisa que ele não pode tirar é você da mesa. Ziba está dizendo a rei Davi: eu posso perder tudo, mas a única coisa que eu não posso perder é a mesa do Senhor. Eu não posso deixar de comer contigo, porque se eu deixar de comer contigo, eu vou perecer espiritualmente. A preocupação da geração de hoje é com coisas terrenas. A preocupação da geração de hoje é com dinheiro, é com carro, é com moto. Mas Deus está dizendo: você pode perder tudo, mas não pode perder a mesa. Você não pode perder a minha presença. Eu recebi hoje uma notícia muito ruim. E eu falei: meu Deus, como eu vou pregar para um povo, profetizando para o povo, e eu estou passando por tudo isso? Meu diagnóstico, pastor: se eu vender toda a minha casa, não paga. Se eu juntar todo o dinheiro da minha família, não paga. Mas eu falei: Deus pode tirar tudo de mim, mas não tira a tua presença. Não deixa eu parar de comer na sua mesa, porque tudo aqui na terra é momentâneo. E a gente só sabe quando é verdade quando bate na nossa porta. Mas Deus está dizendo aqui para mim e para você: você que foi humilhado, você que perdeu tudo no passado, você que Ziba caluniou, Deus é justiça. E hoje Ele está dizendo para você: eu cuido de você, eu lavo seus pés, eu troco as suas vestes, eu faço a sua barba. Você, mulher, Deus cuida de você hoje. Restaura a sua família, restaura o seu vigor, coloca uma maquiagem nova, coloca uma veste nova. Mas só entenda uma coisa: só não perca a mesa, porque é a mesa que vai te levar para o céu. É a mesa que vai fazer você ir para a glória. E lá vamos ter o verdadeiro tesouro. Como a pastora falou aqui no domingo, vamos pisar em terra de ouro, gente.
O mundo é já de maligno. Não se preocupa não, que Deus está cuidando de cada um de vocês. Deus está cuidando da minha família. Deus está cuidando da sua família, meu pastor. Deus está cuidando de cada um que está aqui neste lugar. E vocês não vão sair da mesa. Vocês não vão perder a presença de Deus. O Ministério Aeroporto, o Ministério Idempa, ele está passando por uma prensa. Mas é na prensa que sai o melhor do azeite. Vamos dar glória ao Senhor. Vamos glorificar o nome do Senhor. Vamos reconhecer a cada um dos nossos irmãos. Que nós não viemos ser como Ziba, enganador, caluniador. Que nós viemos ser como Mefibosete. Não importa o que tire de mim, mas só não tira a tua presença. Só não deixa que eu pare de comer na sua mesa. E quem recebe essa mensagem, aplaude o Senhor e glorifica o nome do Senhor em nome de Jesus.